E se a ideia original de salvação no cristianismo não fosse sobre ser perdoado por uma falha, mas sobre se tornar divino? E se o objetivo final de toda a jornada não fosse simplesmente acreditar numa coisa que aconteceu há 2000 anos, mas, tipo, conhecer diretamente, aqui e agora, através de uma experiência que transforma quem você é na sua essência? Essa é exatamente a provocação que guia a nossa conversa de hoje. A gente está se baseando numa obra, assim, fundamental de J.R.S. Mead, um estudioso do início do século XX. O livro se chama A Gnose Viva do Cristianismo Primitivo, e o Mead, ele dedicou a vida a escavar o que ele via como um campo negligenciado, sabe? Uma corrente de pensamento que foi, suprimida, mas que para ele continha a verdadeira essência da mensagem. Nossa, é absolutamente radical. A de que o cristianismo, na sua origem, não era uma religião de dogmas, de credos para a massa, mas sim uma escola de mistérios, bem parecida com as da Grécia ou do Egito, né? Exato. Um caminho feito para a iluminação pessoal, para uma transmutação do ser humano em algo mais. Vamos tentar desempacotar o que isso significa. Com certeza. E o ponto de partida para isso, inevitavelmente, tem que ser a própria palavra gnose. Porque o jeito que a gente entende ela hoje pode ser, o maior obstáculo para entender o que eles queriam dizer. É um ótimo ponto, porque acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, quando ouve gnose e gnosticismo, pensa em algo super intelectual, quase acadêmico. Sistemas complicadíssimos, anjos, demônios, uma filosofia muito densa. Essa impressão está errada, então. Que essa é uma caricatura que veio depois, uma confusão moderna. Para esses místicos, a gnose não era um acúmulo de informação sobre o divino, era uma experiência, uma participação. O texto usa um termo grego que é muito forte para descrever isso, uma apoteose da mente. Apoteose? Literalmente, uma deificação, uma fusão com a mente divina. O objetivo não era pensar sobre Deus do jeito certo, mas, como o texto sugere, é se tornar um com Deus. Ok, a apoteose da mente é uma expressão em tanto, mas o livro cita uma frase que me deixou pensando. A gnose é a religião da mente. De novo, a palavra mente aqui pode levar a gente para o lado errado. Não estamos falando do nosso cérebro, do intelecto, certo? De jeito nenhum. E essa é a distinção mais importante de todas. O texto deixa claro que a mente aqui se refere ao nós grego. Nós? É um conceito difícil de traduzir, mas a gente pode pensar nele como o espírito, a mente divina. Aquela centelha de pura consciência que, segundo eles, existe num núcleo silencioso dentro de cada um de nós. É uma inteligência intuitiva, que percebe a verdade direto, sem precisar do raciocínio. Mas como eles diferenciavam isso na prática? Quer dizer, como um praticante daquela época sabia que estava acessando esse nous e não só tendo um pensamento muito profundo, ou caindo numa armadilha do próprio ego? Essa é a pergunta crucial, né? E a resposta dele estava em onde essa percepção acontecia. Um dos textos gnósticos que o Mead cita fala de uma gnosis cardias, uma sabedoria do coração. Do coração. Exato, não é um pensamento que acontece na cabeça, com palavras. É uma percepção que brota do centro do ser. Um sentir-conhecer, sabe? É a diferença entre, ler um manual sobre o amor e estar apaixonado. Um é informação, o outro é transformação. Essa distinção muda tudo. Tira a busca do campo da erudição e coloca no campo da experiência vivida. Isso me faz pensar na figura central disso tudo, Cristo. Se o objetivo é essa experiência interna, qual era o papel de Jesus, a figura histórica, nesse sistema? E aí a gente toca no ponto de maior divergência entre a gnose e a ortodoxia que veio depois. A tradição que se consolidou, que chegou até nós, foca e é compreensível na figura histórica de Jesus de Nazaré, o homem que viveu, ensinou e, principalmente, morreu na cruz. A salvação nesse modelo está ligada à crença nesse evento histórico. Certo. E na eficácia dele.
E para os gnósticos, segundo Mead, Para os gnósticos, o foco era radicalmente diferente. Não estava no passado, mas no presente. O evangelho deles era o do Cristo vivo. O foco não era na figura que viveu, mas na presença que vive, o Cristo interior. Ah, entendi. Uma consciência divina, o próprio nous, que pode ser contatada agora, por qualquer um, no silêncio. Então, a adoração da figura histórica, para eles, seria quase um desvio do caminho? Ou talvez só o primeiro passo? Exatamente. O fascinante é que eles não negavam a importância da figura histórica. O texto do Mead explica de uma forma muito bonita. Ele diz: Jesus, o Nazareno, foi a chama viva. Ele foi a fonte, o catalisador, o mestre que mostrou que a apoteose era possível. Mas o objetivo não era adorar a chama para sempre. O objetivo era usar aquela chama para acender o fogo dentro de si. A meta era, como diz o livro, ter a vivência do Cristo que está em nós. Gosto muito dessa metáfora. Jesus foi o mestre que mostrou o caminho, mas o caminho era para dentro. A salvação não era algo que ele dava, mas uma realidade que ele ensinava a despertar em si mesmo. Ok, isso já subverte muita coisa, mas o livro vai ainda mais longe, né? Ele conecta essa gnose cristã a algo que pode parecer totalmente inesperado, vindo do mundo pagão. Sim, aqui a gente entra num terreno que o próprio Mead sabia que era controverso na época e ainda é hoje. Ele argumenta de forma bem convincente que o cristianismo gnóstico não surgiu do nada. Ele era, na verdade, herdeiro direto de uma tradição mística muito mais antiga. A literatura de Hermes Trismegisto, a sabedoria do Egito helenístico. E não era só uma influência vaga, tipo um clima da época. Não, era uma conexão direta. O livro detalha que os primeiros místicos cristãos liam e estudavam os textos herméticos. Eles não viam conflito. Pelo contrário, viam ali uma preparação, uma filosofia pré-cristã que preparava a alma para os mistérios de Cristo. Nossa, A busca pela gnose da mente, descrita no hermetismo, era vista como a mesmíssima busca, só que com uma nova roupagem e um novo mestre. você teria um exemplo concreto disso? Algo que um leitor da época veria e diria, isso é a mesma coisa? Claro, por exemplo, num dos textos herméticos mais famosos, o Corpus Hermeticum, tem uma passagem que diz algo como: se não te fazes igual a Deus, não podes compreender a Deus. Uau! Pois o semelhante só é compreendido pelo semelhante. Para um místico cristão daquela época, lendo isso, não soaria como heresia. Soaria como um eco perfeito do que Cristo ensinava sobre o reino de Deus dentro de vós. Uma preparação direta para o mistério da união. Isso é incrível. Reposiciona completamente o cristianismo primitivo. Em vez de uma ruptura total com o passado, ele se torna o herdeiro, talvez o ápice das antigas escolas de mistérios. Exatamente. Uma flor nova, mas brotando de raízes muito, muito antigas. Certo. Entendi a meta de se conectar com esse Cristo interior, e de onde essa ideia pode ter vindo. Mas tudo isso ainda soa meio abstrato. O livro de Mead fala sobre como fazer isso. Tinha um método? Sim, e é aqui que a gnose se revela não como filosofia, mas como uma prática. O livro é muito claro. O caminho não era através de orações faladas ou de petições. O caminho para a gnose era através do silêncio. O texto cita diretamente de uma fonte hermética que os gnósticos adotaram. A gnose e a visão do bem é o silêncio sagrado, dando descanso a todos os sentidos. Então era essencialmente uma prática meditativa, uma disciplina de aquietar a mente e o corpo. Precisamente. O livro descreve o processo. Era preciso, de propósito, desligar a atenção dos 5 sentidos e parar os movimentos do corpo. A ideia era parar de olhar para o mundo de fora para poder finalmente ver com os olhos do coração, como eles chamavam. Sei. Era nessa quietude absoluta que a revelação interior acontecia. A voz do nous, do Cristo interior, só pode ser ouvida quando todas as outras vozes se calam. Isso soa muito parecido com práticas que hoje a gente associa mais ao Oriente,
como a meditação budista ou hindu. O livro faz essa conexão? É uma ótima pergunta. A técnica em si, a busca pelo silêncio, é universal, aparece em quase toda a tradição mística. A diferença está no objetivo. Enquanto no Oriente o objetivo pode ser o nirvana, a extinção do eu, na gnose cristã o objetivo era específico, a união consciente com a mente divina, a experiência do Christus. Entendi. Não era se esvaziar para o nada, mas se esvaziar para ser preenchido pelo tudo. E, mais uma vez, o propósito final disso não era ser perdoado por pecados. Certo. O objetivo não era limpar uma mancha moral para poder entrar no céu depois da morte. De forma alguma. Segundo a interpretação de Mead, a meta era ser completamente transmutado, aqui e agora. O texto fala em transformar o ser na sua essência, em passar por uma morte mística, a morte do ego, para renascer como um ser espiritual. Era uma mudança ontológica, uma mudança na própria natureza do ser. Não era sobre ir para o céu, era sobre se tornar o céu ainda em vida. O que nos leva, imagino, à revelação final do livro. A ideia que, segundo Mead, era o grande segredo guardado no coração da gnose. Algo que subverte completamente a nossa noção tradicional de humanidade. Exatamente. É aqui que o ensinamento atinge seu ápice e se torna mais perigoso para as estruturas de poder que vieram depois. Mead cita a frase que resume todo o evangelho gnóstico, a grande proclamação que era sussurrada nos círculos internos. Sois deuses. Peraí. Sois deuses. Isso é o oposto absoluto do que a maioria de nós aprendeu sobre a condição humana. A ideia do pecado original, de que somos criaturas falhas separadas de Deus. E para os gnósticos, essa visão de miséria não é a verdade da nossa condição, mas o sintoma de uma doença, o esquecimento. A gnose ensinava que não somos fundamentalmente pecadores, nós somos herdeiros dos éons. Herdeiros dos éons. Entidades eternas, centelhas da luz divina, que simplesmente esqueceram sua verdadeira identidade ao mergulhar no mundo material. Então a gnose não é adquirir algo novo, algo que a gente não tem e precisa receber de fora. Exatamente. É a recuperação da memória de quem realmente somos. É um processo de anamnese, de recordação, não de adição. É por isso que os textos gnósticos usam tanto a metáfora de despertar de um sono ou voltar para casa. A salvação não é ser resgatado de um poço, é despertar dentro do poço e perceber que você sempre teve asas. Uau! Ok, vamos tentar recapitular essa jornada porque ela é bem densa. Começamos descobrindo que gnoses não é conhecimento intelectual, mas uma experiência de união. Uma apoteosis. Isso. Depois vimos a diferença crucial entre focar na figura histórica de Jesus e buscar o Cristo vivo, interno, disponível agora. E descobrimos que essa busca não surgiu do nada, mas era herdeira das tradições de mistério mais antigas, com uma técnica central baseada no silêncio. Uma meditação que não visava o perdão, mas a transmutação completa do ser. Uma mudança na natureza fundamental de quem somos. E tudo isso culmina na ideia de que não somos criaturas caídas, mas seres divinos que apenas se esqueceram de quem são. A gnose é o ato de lembrar. Se a gente conecta tudo isso, o livro do Mead nos oferece uma visão onde a fé, a crença, não é o fim da linha, mas o ponto de partida. A fé, ou pistis em grego, é essencial para quem está começando. Ela dá confiança para dar os primeiros passos no escuro. Mas a gnose, o conhecimento direto, a experiência vivida, é o caminho destinado àqueles que buscam a maturidade espiritual. É a passagem da confiança para a certeza, da crença para o conhecimento. O que nos deixa com uma última questão, a mesma questão provocativa que a própria gnose coloca. Uma reflexão para quem nos ouve, tirada do espírito desses textos antigos. Se a fé é o barco que nos leva até a outra margem, em que ponto a gente está disposto a sair do barco e pisar em terra firme? Em outras palavras, estamos prontos para parar de apenas acreditar e começar a conhecer?